Irmãos, nós estamos hoje, nesse domingo, encerrando a nossa série A Igreja Importa. É claro que a importância da igreja sempre será um tema contínuo dessa comunidade de fé. Mas hoje, de maneira específica, nós fechamos esse bloco de reflexão sobre a palavra de Deus. Já estamos caminhando para uma nova série e eu não vou falar hoje. Em breve, durante essa semana, você já vai ver as nossas comunicações na rede social, já dizendo para a igreja qual vai ser a nossa próxima série de mensagens aqui da igreja. E para encerrar essa série que foi tão importante e tão sincronizada com o momento que nós estamos vivendo, com a nova carta de princípios, com novos compromissos comunitários em direção àquilo que Deus quer para nós como igreja e aquilo que a gente quer experimentar e viver como comunidade de fé, nós encerramos essa série com o tema confessionalidade na igreja, ortodoxia e heresia. Nós vamos falar sobre por que nós somos uma igreja confessional e por que isso é importante. Talvez você chegou aqui hoje na Igreja Esperança, talvez você está vindo aqui já há algum tempo, ainda não fez nenhuma das classes do nosso itinerário formativo. É importante deixar claro, a Igreja Esperança tem um corredor de discipulado e formação cristã que nós esperamos que todo membro da igreja passe por ele. Talvez você ainda não se tornou membro, a porta de entrada é o Confécio, é lá no Confécio, a classe Confécio que você vai ter esse início da sua jornada. Daqui a pouco nós vamos introduzir o Triplex, que é uma formação intermediária entre o Confécio, assim que você se torna membro, até você seguir nesse currículo da igreja. Muita gente pergunta, a Igreja Esperança não tem discipulado? Eita, Lele, o que mais temos é discipulado, meu irmão. Só que você tem que se ligar, que você tem que andar num caminho. Você sabe que a palavra currículo quer dizer corrida, é o corredor. A gente tem um currículo que você tem que traçar, tem que caminhar nele. E dentre os componentes que formam a identidade da nossa igreja e da igreja cristã, é o que nós chamamos a confissão de fé. Nós somos uma igreja confessional e hoje eu vou explicar o que isso significa e porque isso é importante nessa jornada de ser igreja. Abra sua Bíblia, num texto que nós lemos algumas vezes nessa série, mas hoje eu quero dar uma ênfase específica. Mateus capítulo 16, verso 13, leremos até o verso 18. Mateus 16, 13. Como de praxe, eu leio na Nova Almeida atualizada, é a versão que eu estou utilizando para fazer a leitura bíblica, mas você pode acompanhar, obviamente, com a sua versão aí que você tem em mãos. Nenhum problema, viu? Mateus 16, verso 13. Vamos até o verso 18. Diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou até um dos profetas. Mas Jesus lhes perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: puxa, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso a você, mas o seu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vamos orar. Peça a Jesus graça sobre o pregador, peça a Jesus para eu não atrapalhar a pregação. Peça a Jesus para Ele te guardar de mim. Peça a Jesus para falar pela palavra pregada como que por profecia. Peça a Jesus para que você tenha os ouvidos atentos para discernir a vontade dEle e acolher aquilo que Ele planejou falar para a sua igreja hoje. Ore aí ao Senhor, ore, peça essa graça ao Senhor. Pai, nós estamos aqui reunidos, essa igreja linda, adornada como noiva, essa igreja banhada no batismo da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, igreja resgatada, redimida pelos méritos do Filho de Deus, que triunfou gloriosa e poderosamente na cruz e na ressurreição, igreja comprada por alto preço, igreja que se constitui em superiores promessas, igreja selada para a ressurreição, igreja
que foi comprada, adornada, reunida, o rebanho de Jesus. Pai, nós hoje aqui desejamos simplesmente ser alimentados pela Tua palavra. Que o Senhor me ajude a comunicá-la com responsabilidade, com sobriedade, com temor do Senhor, com humildade. Que eu não confunda a mensagem que o Senhor está querendo dizer aqui hoje, que eu não atrapalhe com alguma pretensão humana. Deus, eu não tenho qualquer recurso em mim mesmo para comunicar a Tua palavra. Eu preciso da Tua ajuda. Nós precisamos da Tua ajuda para discernir a Tua vontade e ouvir o que o Senhor quer dizer hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que já pregamos, com outras ênfases, mas eu relembro que aqui Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Você vai comigo a Israel e vai conhecer Cesareia de Filipe? E eu acho que vai sair, viu, gente? Acho que vai sair a viagem, o pessoal está comentando aí. Mas lá em Bânias, nascente do Rio Jordão, Cesareia de Filipe, uma cidade pagã na época de Jesus. Tinha altares lá ao deus Pan. Tem ruínas, inclusive, desses altares lá até hoje. Jesus está ali, na porta do que o mito dos povos daquela região, dos mitos pagãos, era a porta para o Hades, a porta para o submundo. Nesse cenário de paganismo, Jesus pergunta aos discípulos o que dizem ser o Filho do Homem. Uma pergunta que ele fez quais são os rumores ao meu respeito. E, gente, os rumores eram diversos, as confissões eram diversas, as declarações ou impressões sobre quem é aquele homem chamado Jesus eram diversas. Mas a pergunta de Jesus é crítica, porque ele diz assim, o que eles dizem que é o Filho do Homem? A expressão Filho do Homem ressoava no ouvido dos judeus do primeiro século de forma muito específica. Para quem não sabe, a expressão Filho do Homem era uma expressão que se encontrava lá no livro de Daniel, que já pregamos aqui sobre escatologia. No livro de Daniel, o profeta Daniel vê a vinda do Filho do Homem. Em aramaico, Daniel foi escrito em aramaico, não em hebraico. Em aramaico é Bar Anash. Uma expressão messiânica, era um conceito messiânico dos judeus, que descrevia a vinda do Messias. Baranash é o filho de Adão, é o Adão glorioso, é o Adão que redime. E Jesus pergunta o que dizem ser o Filho do Homem. E observe como as opiniões eram diversas. Um diziam que ele era João Batista, que ele veio no espírito de Elias, ou era um Elias renascido, Jeremias, ou um dos profetas. Era até aqui que as pessoas chegavam na hora de declarar quem Jesus era. Então Jesus dirige agora a sua pergunta ao público que estava ali presente. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Gente, Jesus está dirigindo essa pergunta aos discípulos, ok? Pessoas que andavam com ele, que caminharam com ele, que viram os milagres que ele realizou, os prodígios, o mar sendo acalmado, o pão sendo multiplicado, coxos andando, cegos vendo. Eram esses discípulos. Era uma boa pergunta. Era uma boa pergunta de checagem. E vocês, até agora, quem que vocês dizem que eu sou? E diante desse cenário, Simão Pedro, tinha que ser o Pedro, né? Intempestivo, impulsivo. De repente Pedro se adianta e dessa vez até que ele acertou. Ele diz claramente, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, talvez essa afirmação de Pedro nos soe extremamente peculiar, corriqueira, até banal. Mas você precisa entender o que isso significava dizer tais coisas naquela época. Declarar que Jesus é Senhor, observe, são 3 declarações, numa parece simples declaração de fé. Que Ele é Senhor, que Ele é o Cristo e que Ele é Filho de Deus. Naquela época, fazer tais afirmações, isso tinha implicações. Afirmar Jesus como Senhor implicava em dizer automaticamente que não havia nenhum outro Senhor no mundo. Que eles não deveriam se submeter a nenhum outro senhor. E a palavra senhor em grego, Kyrios, estava associado ao Império Romano e ao imperador. E agora Pedro está dizendo com coragem, é Senhor, e já chama ele de Senhor. Mas ele vai além, ele diz, tu és o Cristo. Cristo em grego, ungido, Messias. E a gente também sabe das implicações de reconhecer Jesus como Messias. Como rei, sacerdote, profeta, ungido por Deus. Jesus é, na percepção de Pedro, o portador do cumprimento das antigas profecias de Israel, de redenção cósmica, de libertação da tirania, de vitória de Deus sobre o mal. É muita informação numa frase como Cristo.
Mas ele vai além, ainda mais além, e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Aí, gente, aí era longe mesmo, ele foi muito longe. Para vocês terem uma ideia, para a gente parece tão simples, né, dizer Jesus é o Filho de Deus. Mas saiba que agora, nesse momento, muitos cristãos que estão no mundo muçulmano, ao fazerem uma afirmação como essa, podem ser punidos com a morte. Na tradição islâmica, é inconcebível que Alá tenha um filho. É inconcebível que Alá tenha um filho, um herdeiro. É inconcebível, porque na concepção islâmica de monoteísmo estrito, não há espaço para Alá ter companheiros. Quiçá, o que dirá? Filhos. Se você for na mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, lá tem escrito em língua árabe: Deus não tem filhos. É inconcebível. Já é radical demais dizer isso hoje, em alguns contextos culturais. Agora imagine no judaísmo do primeiro século, em que os judeus eram zelosos pela concepção de que Deus é um. Recitavam em suas orações: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio 6,4. É uma oração contínua nos lábios judaicos. Mas é claro, afirmar que Jesus é o Filho de Deus não quer dizer que temos outra divindade aqui na história, não. Mas quer dizer que Deus tem um herdeiro. É informação demais. Mas vejam como a declaração de fé de Pedro é absolutamente diferente dos boatos populares sobre Jesus. Os boatos populares sobre Jesus iam que ele era um profeta, Elias, João Batista, e as opiniões são variadas. E você olha para a nossa cultura, pergunte para as pessoas quem é Jesus. As opiniões serão variadas. E poucos chegam no cerne do que é Jesus. Jesus era um grande mestre. Jesus era um grande médium. Jesus era um avatar. Tem esse rolê aí. Jesus é um Maitreya, pessoal da nova era, né? Das religiões New Age. Jesus é o Senhor Maitreya. Jesus é um anjo iluminado. Tem uma galera que fala que Jesus até é alien, ET. Tem. Jesus às vezes é um revolucionário. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Tem também. Jesus é tudo. Jesus é tudo. As pessoas pegam Jesus e condicionam Jesus aquilo que elas acham que ele deveria ser. São impressões sobre Jesus. Mas e a confissão de Pedro? Quem que chega na confissão de Pedro? Quem que enxerga o que Pedro enxergou em Jesus de Nazaré? E observe, o texto é muito claro. Não foi carne ou sangue, Pedro, que te revelaram essas coisas. Enxergar Jesus como Jesus deve ser enxergado não é fruto de mera derivação lógica, não é uma questão de olhar e ter uma impressão: eu acho que ele é gente boa. Até que ele é gente boa, ele gosta dos pobres, dos vulneráveis, está sempre cercado de leprosos. Talvez você chegue a essa conclusão: Jesus é gente boa. Aí você vai tirar uma selfie com ele, porque ele é popular, né? Cercado de... Tira uma selfie, põe na internet. É o Jesus pop. É um Jesus que virou produto, virou objeto de consumo. Mas espera aí, quem que chega na confissão de Pedro? E gente, o negócio é tão radical, eu acho que Jesus, depois de ouvir essa declaração de fé, deve ter dito: uou, você foi longe, Pedro. Não foi carne e sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Eu sempre fiquei intrigado com o fato de que os salmos e os textos do Antigo Testamento descreviam Deus como cercado de majestade, de glória, de beleza. O Salmo 96, beleza e formosura estão diante dele, majestade, maravilhas. Deus deve ser uma fonte inesgotável de beleza. Eu sempre fico tentando fazer esse exercício imaginativo, porque a gente vive num mundo que você olha para a realidade criada, você vê a diversidade de coisas belas, saborosas, cheirosas, lindas, harmoniosas, a diversidade da criação, dos animais, é espantoso demais. Uma montanha, você olha para uma montanha bonita, nevada, você fica, que espetáculo, tudo isso nos encanta, é verdade, mas, gente, são demonstrações assim que Deus está dando da sua própria beleza. Eu imagino que Deus deve ser de uma beleza estonteante, arrebatadora.
O salmista ficava encantado com a majestade dele. Ele falou: quero morar nos teus átrios, porque um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 na tenda dos ímpios. Eu quero é ficar aqui. Mas é curioso que o Deus belo, majestoso, grandioso, perfeito, digno, escolheu se revelar às suas criaturas e se demonstrar às suas criaturas na forma mais radical em Jesus de Nazaré. No corpo de um homem judeu da periferia do mundo, andando com seus pés sujos da poeira do deserto, a pele castigada pelo sol, não tinha onde reclinar a cabeça. E aí o Deus que é beleza e formosura escolhe revelar sua glória naquele que Isaías diz não tinha nem beleza e nem formosura para que nos atraísse. O Deus glorioso se esconde atrás do Cristo, sem beleza e sem formosura. E aí talvez você pergunte, por que ele fez isso? Porque Deus não autorizou a humanidade a enxergar a sua glória em Jesus sem que Ele mesmo autorize. Abraçar Jesus como Ele é, enxergar Jesus como Ele é, exige que o próprio Deus participe dessa capacidade de enxergar. Ver Jesus é uma dádiva, não é uma conquista. Pedro está enxergando Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, porque o próprio Deus está criando condições para Pedro enxergá-lo. E aí nasce uma confissão. A gente chama isso de confissão petrina, a confissão de Pedro. Jesus, depois de descrever que isso só podia ser obra de Deus, ele complementa no verso 18, também eu te digo, Pedro, que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, da região dos mortos, né, que ele estava diante ali em Bânias, não prevalecerão contra ela. Vejam bem, na tradição católica romana, a leitura desse texto é uma leitura artificial, vai dizer que aqui Deus, ou Jesus, está declarando Pedro o primeiro papa da igreja, e com um tom respeitoso, como aqueles que são irmãos em Cristo entre os católicos, eu tenho que dizer que eu discordo dessa leitura, imposta pela tradição da Igreja Católica Romana, porque uma leitura natural do texto, natural, fica nítido, que a pedra angular da igreja não é Pedro. A pedra angular da igreja é a confissão de Pedro. É a declaração credal de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aí que a igreja se constitui, é aí que a igreja nasce, é dessa declaração. Então vejam, a igreja de Jesus é desde o início uma igreja confessante, uma igreja que declara coisas sobre Deus. Então dizer que uma igreja é confessional, significa que a igreja que é confessional, é uma igreja que encara com seriedade as nossas declarações de fé. O que nós declaramos sobre quem Deus é, porque Jesus levou a sério a declaração de Pedro. Então a igreja deve levar a sério o que ela declara sobre Deus. Deve levar a sério. Então entendemos que uma igreja é confessional quando ela assume, atenção, de forma pública, não é oculta, de forma pública, transparente, de forma explícita, a sua declaração de fé, aquilo que ela compreende sobre Deus e a vontade de Deus para a igreja, para o povo dele e para a humanidade. E claro, isso exige que os membros que participam dessa igreja concordem também com essa declaração de fé. A igreja precisa ser transparente sobre o que ela crê, sobre o que ela declara, sobre o que ela confia e sobre o que ela ensina. Olha, eu já fui em sites de igrejas, e de novo, não estou falando isso aqui num tom de superioridade. Deus me livre disso. O corpo de Jesus, gente, é muito maior, obviamente, do que a nossa comunidade. E do que outras igrejas confessionais. Mas existem muitas igrejas. Você vai entrar no site, está lá, o que cremos? Aí você clica, está lá. Aquelas declarações assim genéricas. Creio em Jesus, creio no Pai, creio no Espírito Santo, creio que a gente é salvo pela cruz de Jesus. Creio na missão da igreja, às vezes uns expandem um pouquinho, mas é aquilo. Aí quando você vai para a igreja, para o culto, você espera encontrar aquilo. Na forma como as pessoas adoram, na forma como as pessoas vivem a missão, na forma como as pessoas discipulam, pastoreiam e pregam. Aí você escuta as pregações, não condiz. Mas não condiz porque falta clareza, falta precisão,
no que exatamente aquela comunidade de fé crê. E pior, falta uma integração entre o que é declarado e o que é vivido. Não tem consistência. Mas quando eu falo de uma igreja confessional, eu já recomendo um livro belíssimo para você, livreto bom. Se você tem dúvida, ou se você não sabe a importância, por que é importante uma igreja ser confessional, leia o livro do Carl Trueman, bota na Amazon, chama Imperativo Confessional. Leia esse livro, fino, fácil de ler, fácil de entender. Você vai entender a importância de uma igreja ser confessional, dela ter seus documentos de fé claros, transparentes. Não apenas bem comunicados, eles precisam determinar a maneira como a igreja funciona, como ela é orientada. É claro, geralmente igrejas históricas, metodistas, presbiterianos, batistas mais históricos, geralmente essas igrejas têm seus documentos de fé. Para os batistas, a Confissão Batista de 1689 é um documento muito conhecido, antigo dos batistas, mas o batista tradicional tem esse documento muito a sério. E ele orienta sua confissão, suas sensibilidades, sua compreensão da fé, de como a igreja deveria funcionar. Mas, igrejas contemporâneas hoje já são um pouco minimalistas nesse sentido. Minimalistas. E agora eu vou falar dos anticonfessionais. Sim, gente, existem objeções dos anticonfessionais. Tem gente que vai dizer assim, não, a igreja não precisa disso não. Tem gente que pega a Bíblia, levanta, eu já vi gente fazendo isso. Minha confissão de fé está aqui, é a Bíblia. Mas é óbvio, gente. É óbvio. E quem disse que as igrejas confessionais são contra a Bíblia? Ao contrário. Saiba disso. A forma mais honrada de você tratar a Escritura, a forma mais honrada de você dar dignidade à Escritura, como livro de regra de fé e prática, e uma fonte de autoridade para a prática da igreja, é você declarar claramente o que você crê a respeito da Bíblia. É ingenuidade achar que você levantar a Bíblia e abanar e dizer que essa é a sua declaração de fé, dispensada de qualquer interpretação ou de qualquer compromisso comunitário sobre o que ela significa, achar que você está sendo super puro ao fazer essa declaração. É ingenuidade. E por que ingenuidade? Porque as maiores seitas que você conhece no Ocidente nasceram de leituras da Bíblia. Mormonismo fala o que fala a partir da Bíblia, claro, com o livro Mórmon do lado. As testemunhas de Jeová também falam que leem a Bíblia. Ciência cristã, mesma coisa. Os grupos sectários, igrejas unicistas, igrejas neo-judaizantes, tem um monte de coisa aí, todos dizem que estão interpretando a Bíblia. Então não é suficiente dizer que a Bíblia é um livro de regra, de fé e prática. É necessário deixar claro o que você compreende sobre a Bíblia e de que maneira uma igreja se compromete com as Escrituras. E como ela recebeu as Escrituras. Então, geralmente, os anticonfessionais vão dizer que as confissões de fé são elaborações humanas. São acordos humanos, que pouco corresponde à realidade da Bíblia e coisas dessa natureza. Gente, vocês vão ver daqui a pouco, uma declaração clara de fé jamais é uma inimiga das Escrituras. Tem outros que vão alegar que uma declaração de fé, uma confissão de fé, ela é inimiga da unidade da igreja. Porque declarações de fé têm um poder muito grande de incluir e excluir certas pessoas. Não tenham dúvida que ao definirmos aquilo que cremos como igreja, isso cria uma solidez em termos da identidade daquela igreja. E é claro que quando você está aqui na Igreja de Esperança, por exemplo, nós temos elementos da nossa declaração de fé que entram em acordo com o consenso que o cristianismo tem em 2000 anos, meus irmãos. Declarar o credo apostólico, por exemplo, que Deus é um, que Ele enviou o Filho, que o Filho dele morreu numa cruz, que Ele ressuscitou, subiu aos céus, vai voltar, que o Espírito Santo está na igreja, que a igreja do Senhor está aí presente, cumprindo a sua missão, acolhendo gente de todos os povos, línguas, nações, que você crê na remissão dos pecados, você crê na vida eterna, na ressurreição do corpo. Essas declarações, de novo, parecem simples, mas são carregadas de conteúdo. Nesse ponto, está claro quem é cristão e quem não é cristão. Esse é o território comum que me une ao irmão pentecostal que concorda com isso, que me une com o irmão que é arminiano que concorda com isso. Isso nos faz um. Nos faz um. Hoje o irmão perguntou, Igor, o católico, isso é polêmico, tem gente que fala que acha que católico não é cristão, eu discordo absolutamente. Católicos são cristãos, precisam de muito discipulado.
precisam de muito do Evangelho, precisam de ter clareza, uma visão mais transparente de Jesus. É a opinião protestante, falta transparência. Entre você e Jesus tem um monte de aparato no meio. Aparato eclesiástico, burocracia, 7 sacramentos, autoridade do magistério da igreja, a tradição. É muito trambolho entre você e Cristo. Quando Cristo tem que ser transparentemente comunicado. Quando Cristo tem que ser anunciado de forma nítida. E essa foi a briga de Lutero. A briga de Lutero é que entre o pecador perdido, alienado de Deus, e aquele que te aproxima de Deus, tinha um monte de penduricalhos no caminho. E aí Lutero e os reformadores estão se esforçando para tirar aquele acúmulo de coisas velhas e reafirmar transparentemente Jesus como centro do Evangelho. É o solus Christus, somente Cristo. Eu não preciso da intercessão dos santos, eu não preciso do acúmulo intercessório dos santos, eu não preciso da graça acumulada dos santos. A graça de Cristo, ela é suficiente ou ela não é. Ou ela dá conta de mim ou ela não dá conta. Por que eu tenho que ter as obras de abrogação acumuladas dos santos? Não preciso. Cristo é suficiente. Mas são cristãos, porque batismo é trinitário. Creem em Jesus de Nazaré. Batizam pessoas em nome da Trindade. Não tem como dizer que não é cristão. E eu não estou querendo dizer aqui que todo católico individualmente é autenticamente cristão. Eu não consigo falar isso nem dos evangélicos. Concorda? Olha, tem amigos evangélicos que eu tenho que evangelizar. Porque não conhecem o Evangelho. Não é diferente com alguns irmãos católicos. Não é diferente. O desafio, às vezes, é diferente. Mas a demanda pelo Evangelho é igualzinha. Igualzinho. Tem gente na nossa igreja que eu tenho que evangelizar. Na nossa igreja. Que eu tenho que evangelizar. Eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que falar de Cristo. Da suficiência. Por isso que a gente é confessional. Por isso que a gente declara a nossa fé. Então não é suficiente dizer assim, a Bíblia é a palavra de Deus. É claro que é. Mas como você interpreta? Como essa igreja se reúne ao redor de Cristo, concordando com o que a Bíblia diz? Gente, quando eu olho para as Escrituras, fica nítido que Deus sempre levou a palavra, o discurso muito a sério. A gente vive numa cultura que a palavra está perdendo sua força. As pessoas fazem votos, compromissos, declarações de compromisso mútuo, no casamento, na empresa, nas relações sociais, no grupo de escoteiro, não importa. As pessoas fazem compromissos, fazem juramentos profissionais. Fazem ou não fazem? Fazem. Mas essas declarações, esses compromissos são tão voláteis. Eles dissolvem, se desfazem com a facilidade, porque a nossa cultura é uma cultura em que a palavra é descartável. É uma cultura que as pessoas não querem estar presas a nenhum tipo de compromisso. Então elas fazem compromissos precários, se conectam precariamente. Você vai na igreja, a gente está o tempo inteiro falando, você tem que fazer um confesso, se conecte, se torne um membro formalmente da igreja. As pessoas acham isso uma chatice. Na igreja primitiva não tinha negócio de carta de membro, não. Não tinha negócio de arrolar-me membro de igreja, não. É o medo do compromisso. É o medo da conexão, é o medo de estar num pacto, é o medo de estar numa aliança. Mas o povo de Deus, desde a origem, Deus sempre usou a palavra como um meio pelo qual Ele assinala a sua presença. Olha para o livro de Gênesis, Deus cria pela palavra. A palavra é uma coisa séria para Deus. Deus cria pela... Você está entendendo isso? Deus cria pelo discurso. Deus fala e as coisas existem. A palavra, o discurso divino, como meio pelo qual ele assinala a sua presença, é desde o Gênesis. Mas a gente vive uma cultura dos desconstrutores da palavra. Você já viu como é que a palavra desconstrução está na modinha? Já há muito tempo, né? Todo mundo quer desconstruir. Todo mundo quer desconstruir narrativas. Porque no final, ninguém pode dizer palavras num tom de autoridade, porque isso já é imediatamente interpretado como abuso de poder. Ou arrogância. Você afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, profundamente, soaria petulante, arrogante para muita gente. Até mesmo, veja que interessante, até mesmo alegados cristãos de igrejas mais pós-modernas, vamos dizer assim, andam por aí dizendo que a Bíblia é objeto de interpretação subjetiva. Cada um interpreta à sua maneira. Logo, dizer o que a Bíblia está dizendo de verdade é quase um ato de violência.
É quase um ato de violação da consciência alheia. E ao questionarem a autoridade das Escrituras, sutilmente colocam outra coisa no lugar, porque se é autoridade, o povo não dá conta de andar, não. Então coloca outra coisa no lugar. Geralmente a autoridade do pregador, é a autoridade do influencer, ou é a autoridade da cultura, é a autoridade da agenda cultural do momento, da agenda ideológica do momento, que se impõe sobre as Escrituras como autoridade no final das contas. Mas o cristianismo nunca recebeu a Bíblia assim. Nunca recebeu a palavra de Jesus assim. O cristianismo sempre acolheu as Escrituras Sagradas como uma palavra de Deus transmitida pelas gerações. Então não venham com esse papo de vamos revisar a Bíblia. Você já ouviu isso por aí? Em contrapartida, a nossa tradição, a tradição judaico-cristã, sempre levou muito a sério o que dizemos, o que declaramos. E a palavra, no sentido amplo, não é apenas o meio pelo qual Deus criou o mundo, sustenta o mundo. A palavra também é o princípio ordenador da vida. É por ela que nós organizamos a nossa existência. O que Deus diz é de alto interesse para nós, é de alto interesse para a igreja, porque a nossa vida é organizada a partir desse discurso, dessa fala de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e até o verso 3. Olha como que esse texto é significante. Antigamente Deus falou, meus irmãos. Antigamente Deus falou muitas vezes, falou de muitas maneiras e falou aos pais pelos profetas. Olha o discurso divino andando na história. Mas nesses últimos dias, Deus continuou falando? Falou. Falou na sua forma mais radical. Nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele é o Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando, olha essa expressão, sustentando todas as coisas. É todas mesmo, pastor? É todas. O seu DNA, o seu metabolismo celular, os fios de cabelo da sua cabeça, a folha numa árvore, a fotossíntese, uma baleia dentro do oceano profundo, as montanhas, a lei da gravidade, a órbita do nosso planeta, a órbita dos planetas do sistema solar, o movimento desse universo em expansão ou retração, a discussão astronômica, eu não vou entrar nesse mérito. Mas saiba que cada um desses fenômenos estão sendo sustentados pela palavra do seu poder. Não há como ignorar que o discurso divino organiza as coisas. Então, me interessa muito saber com clareza como esse livro sagrado chamado Bíblia deve ser compreendido. Isso é de alto interesse da igreja, é de alto interesse de todo cristão que sabe que a sua vida se constitui, que a palavra é determinante. Então Deus pela palavra, olha o que Deus fez pela palavra. Vou falar a colinha e depois vou explicar cada uma delas. Deus pela palavra criou, chamou, libertou, instruiu, educou, revelou e salvou. Pela palavra. Pela palavra Ele criou, quando Ele fez o mundo, dizendo, haja luz. Pela palavra Ele chamou, quando disse para Abraão, sai da sua terra, da terra da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus libertou, quando chamou Moisés, chamou os israelitas do êxodo do Egito para a terra prometida. Deus instruiu quando entregou as tábuas da lei para educar o povo a andar dentro da sua aliança. Deus educou quando entregou para Salomão a arte da sabedoria, introduzindo em Israel a tradição da sabedoria de Provérbios, Eclesiastes e o livro de Jó. Deus revelou quando entregou aos profetas a sua vontade para o mundo vindouro, para o que Ele faria no futuro. E Deus salvou quando a sua palavra, o seu verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo pela palavra. Tudo pela palavra. Eu gosto da história do rei Josias, está lá em 2 Reis 22:8. Essa história é belíssima. O rei Josias, jovem, no trono, manda fazer uma reforma no templo. Olha como que o povo era um povo centrado na palavra, logocêntrico. Esse é o termo técnico, logocêntrico, centrado na palavra. O rei Josias está fazendo uma reforma no santuário, está limpando o santuário, e nessa obra o sacerdote Ilquias acha um rolo da lei perdido. Gente, Israel não lia a lei de Deus há décadas. Ele acha um rolo da lei,
entrega para o escriba Safã, que era o único que conseguia ler aquelas caligrafias antigas. Ele abre o rolo e começa a ler para o rei Josias. E o rei Josias, quando escuta a lei do Senhor, ele escuta a palavra de Deus, esquecida, há muito tempo esquecida. Quando ele escuta as palavras pela boca do escriba Safã, 2 Reis 22:11 diz que quando Josias ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Neemias capítulo 8, verso 8, fala do povo de Israel voltando do exílio depois de 70 anos. O povo já tinha esquecido até a sua língua mátria, a sua língua materna, já estavam falando aramaico. E aí o povo volta para a terra, 70 anos sem ouvir a lei do Senhor. Esdras está ali reunido com o povo, com os levitas. Ele abre o rolo da lei em cima de uma mesa, de um púlpito. E ele começa a ler a lei do Senhor em hebraico. Os levitas traduzindo e explicando a lei para o povo. O povo começa a prantear, chorar, se arrepender dos seus pecados, porque o documento da aliança estava sendo lido. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que se entendesse o que se lia. Ué, tem que explicar? Tem que explicar. Não é só ler, tem que explicar. A gente precisa chegar a um acordo de como a gente compreende as Escrituras. Me lembra daquela cena de Filipe em Atos dos Apóstolos. Filipe estava andando, ele viu uma carruagem com uma autoridade política lá da Etiópia, de Candance. Um oficial etíope, um africano, andando numa carroça com o rolo do profeta Isaías, lendo exatamente Isaías 53, não tinha capítulos e versículos, mas tinha o texto, que diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, não tinha beleza nem formosura. E aí o homem estava lendo e Filipe chega perto dele, aproveita a oportunidade, você está entendendo o que você está lendo aí? E esse etíope vai e diz assim, como eu posso entender se não há quem me explique? A Escritura precisa ser explicada, claramente explicada. Por quê, Igor? Porque existe risco de distorções, existe o risco do que a gente chama de heresia, e não se espante. O diabo conhece bem essa arte. Se você observar as duas grandes aparições do diabo na Bíblia, no livro de Gênesis, na tentação no jardim, e na tentação de Jesus no deserto, nas duas, o diabo usa como matéria-prima para a sua tentação o discurso divino. Nas duas situações ele pega textos divinos, tenta distorcer para favorecer os seus interesses satânicos. Então não é só dizer tenho a Bíblia. Eu já falei isso para os irmãos. Eu fui de uma seita, há alguns anos, de uma comunidade sectária, com erros doutrinários seríssimos. E eu costumo dizer que Deus permitiu que eu fosse para esse grupo sectário, só para me provar que eu sou burro. Eu sou altamente convencido da minha ignorância, gente. Absolutamente convencido da minha irracionalidade. Se não for a graça de Deus, eu vou errar. Mas qual é o ponto? Deus me levou para aquele lugar para me convencer primeiro da minha privação cognitiva, ok? É uma forma bonita de dizer burrice. E para me convencer que eu não posso confiar no meu próprio entendimento. E como Deus me convenceu de que eu não posso confiar no meu próprio entendimento? Quando eu tive acesso à sabedoria que Deus deu à igreja. Nenhum cristão lê a Bíblia sozinho. Tem gente que confunda sola escritura com solo escritura. Tem diferença. Uma coisa é dizer que é só a Escritura, outra coisa é você dizer que você está só com a Escritura. Nenhum cristão lê a Bíblia sozinho. Todo cristão, quando lê a Bíblia em comunidade. Nós aprendemos a Bíblia a partir dos mestres, da história, do que a igreja acumulou ao longo do tempo, e por isso nós não podemos ignorar documentos antigos da igreja que dizem como a Bíblia deve ser lida. Não tem nada de original, não tem nada de chique, não tem nada de bonito, e você lê a Bíblia e fala assim, nossa, agora eu tive uma iluminação de uma coisa da Bíblia que ninguém teve. Saiba, todas as grandes seitas nasceram desse tipo de raciocínio. Todas, sem exceção. Testemunho de Jeová, mormonismo, pode vir. O que mais tem é seita, e o sujeito estava lá com a Bíblia sozinho no quarto dele, achou que ele teve uma iluminação. Agora eu tenho um entendimento oculto da Bíblia que ninguém tem. Se você vê um grupo que arroga para si uma compreensão pouco transparente
da verdade cristã? Pode ficar tranquilo, é seita. É seita, grupo sectário. 2 Timóteo 4,3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai vir o tempo, já estamos aí, já estamos rodando. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, e eles se recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Estava previsto. 2 Pedro 2,1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres. Falsos mestres, os quais introduzirão heresias destruidoras. O próprio Pedro, que fez aquela confissão, está dizendo isso. Heresias destruidoras, até mesmo negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as práticas libertinas desses falsos mestres, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Movidos por ganância, eles explorarão vocês com palavras mentirosas, mas para eles a condenação já há muito tempo está preparada, e a destruição deles não tarda. A palavra heresia, airesis em grego, no seu sentido mais radical, aero em grego, significa escolher, tomar, pegar para si. Olha como que por trás do sentido de heresia está essa noção de que eu descobri uma verdade para mim. Então toda leitura bíblica que não respeita a história da igreja, toda leitura bíblica que você não respeita a obra do Espírito, e atenção, aqui é sutil, muita gente que está lendo a Bíblia fica assim, não, eu vou abrir a Bíblia sozinho, não preciso de influência, de ruído, de documentos, de comentários, eu vou ler a Bíblia sozinho e o Espírito Santo vai me iluminar. E você acha que está sendo super espiritual fazendo isso. Mas você está ignorando um outro detalhe, que o Espírito Santo não age apenas em indivíduos, mas que o Espírito Santo agiu na igreja há 2000 anos. Que o Espírito Santo agiu na história da igreja. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, até que cheguemos à unidade da fé. Por isso nenhuma denominação cristã, nenhuma tradição cristã pode arrogar para si a totalidade da verdade cristã. Não pode. Herman Bavinck, importante teólogo reformado, fala sobre isso. Nenhuma tradição cristã, nem a dele que é reformada, pode arrogar para si a totalidade da compreensão cristã. Deus não deu a totalidade da fé cristã para a nossa confissão de fé, por exemplo. Por isso que cada igreja tem que ter a humildade de conversar com outras tradições. Eu tenho que aprender com meus irmãos pentecostais. E eles têm que aprender com a minha tradição reformada. Eu tenho que aprender com os morávios, com os pietistas, eu tenho que aprender com os metodistas, eu tenho que aprender. Nós temos o que aprender. Mas para você ter esse senso de que a unidade do corpo passa por essa diversidade, é necessário que você reconheça a grandeza de Deus e como Deus ele é rico na sua vontade. Mas sectarismo é outra coisa. Sectarismo, a pessoa se desconecta da igreja. Então se você está ouvindo falar de algum grupo, ou se você já viu algum grupo que se diz iluminado, eles olham para a igreja lá fora como um grupo inferior, como pessoas que não têm o que contribuir para o reino de Deus, e que você tem um conhecimento iluminado. Isso acende aquela luzinha do orgulho religioso. Fique esperto. O próprio Bavinck dizendo, abre aspas, há o perigo de que se perca a comunhão com a igreja de todas as épocas, e portanto com a igreja da sua própria época. Esse é o castigo merecido de todas as seitas. Separadas das igrejas e desprezando a teologia, foram privadas de influenciar sua própria época e perder o contato com a cultura do seu próprio tempo. Essa é a condenação de toda seita. Ela se priva da comunhão do corpo, se priva da diversidade do corpo e ela se priva então da cristandade. Eu escrevi um livro, curiosamente, alguns anos atrás, foram 4 autores, 2 calvinistas e 2 arminianos. Eu era o calvinista, claro. E o livro chama Somos Apenas Cristãos. Está na Amazon, você pode comprar ele. Chama Somos Apenas Cristãos. E a gente se reuniu para escrever um livro sobre teologia da unidade. Que apesar das nossas lealdades confessionais, para mim a salvação não se perde. Para mim, o Cristo que começou a boa obra termina a obra.
para mim e para a nossa igreja, a obra de Deus é completa, ninguém que foi autenticamente salvo pode ter o seu nome desarrolado do livro da vida. Para os meus irmãos arminianos, a pessoa pode cair da condição de salvação. Ela pode perder a salvação. Eu tenho sérias discussões e objeções sobre esse ponto de vista. Contudo, isso não coloca esse meu irmão fora da cristandade. Ele é membro do corpo de Cristo como eu, porque numa coisa nós concordamos, na essência nós concordamos. A enormidade, a suficiência, a centralidade da obra de Jesus de Nazaré de reconciliar pecadores consigo mesmo. Nisso nós estamos juntos. E isso é suficiente para a gente fazer muita coisa juntos como igreja. Amém, irmão? Então não seja um reformado sectário. Isso não faz sentido. Mas somos um povo confessante. Somos um povo que confessa. Jesus falou em Mateus 10:32. Esse texto você conhece, mas você vai olhar ele com outra ótica. Jesus, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Observe, Jesus está dizendo que o cristão, o discípulo de Jesus, tem a tarefa gloriosa de confessá-lo publicamente. Irmãos, o povo cristão é um povo confessante. É um povo que faz declarações claras e transparentes sobre o que ele crê. E ser confessante é muito mais do que você subscrever uma carta de princípios aqui na igreja e concordar com a nossa doutrina. Ser confessante também é ser professante. Nós somos cristãos que professam a fé publicamente. Que não hesitam em dizer clara e explicitamente a fé que o sustenta. E é claro, declarar publicamente o Cristo que você crê, nem sempre é uma tarefa fácil, ainda mais na nossa cultura. Isso exige maiores explicações. E para explicar bem, você tem que confessar bem, tem que entender bem. Então a grande vantagem, irmãos, a gente tem uma confissão de fé aqui na igreja, é que você raramente vai ser surpreendido com um pregador aqui nesse púlpito, pregando alguma coisa que é estranha à nossa identidade confessional. E não é só isso. A nossa confissão de fé também regula até os cânticos que nós fazemos aqui. Os nossos cânticos são confessionais. Por isso você nunca vai ouvir nessa igreja que a minha vitória vai ter sabor de mel. Nunca. Nunca. Porque se também um dia eu ver essa música aqui, puxão de orelha na pastoral litúrgica. Mas não brincamos. Eu estou aqui pregando, tem um monte de membro do conselho da igreja de olho em mim aqui. Ó. De manhã hoje estava pesado. Estava o vice-presidente da igreja e o presidente lá no fundo me olhando. Eu presto contas a essa igreja. Porque eu subscrevi uma declaração de fé. Mas vejam bem, isso não cria um ambiente seguro? Isso não cria um ambiente confiável? Um ambiente em que a palavra está sendo regulada, em que os cânticos estão sendo supervisionados, porque uma declaração de fé evita o quê? Estripulias teológicas. Evita a gente brincar com cânticos que são seríssimos e que dizem respeito à glória de Deus e o Deus que a gente está comunicando. Declarações claras de fé geram um ambiente de segurança que você sabe no terreno que você está entrando. E tem irmãos que honestamente falam, não me identifico com a declaração de fé reformada, vou para outra igreja. Que bênção! Bênção do Senhor, por quê? Porque isso é honestidade com as pessoas. Agora, triste é você chegar numa igreja de manhã, tem um cara igual o Bispo Macedo pregando, de tarde um igual o Silas Malafaia e à noite um igual o Ed Henriquevitz. Aí é triste. Isso acontece muito. É horrível. É horrível você estar num ambiente de adoração e culto em que você não sabe para onde anda. Porque falta transparência, falta declarações de fé clara, falta confessionalidade, meus irmãos. Então a grande vantagem de uma confissão clara, ao invés de uma declaração genérica, é que ela evita arbitrariedades. Ela protege a igreja de distorções no ensino bíblico. Ela protege o culto para uma adoração, para manter-se numa adoração legítima, cristocêntrica, um púlpito centrado no Evangelho, em que pastores não brincam com isso aqui, em que os pregadores não brincam com isso aqui, porque se brincar vai ter puxão de orelha. Porque nós temos um acordo, nós temos uma aliança comunitária. Aqui nós levamos a palavra muito a sério, irmãos. A igreja tem que levar a palavra muito a sério, as declarações muito a sério.
Olha aí, Hebreus capítulo 13, verso 15, que lindo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, ofereça sempre a Deus, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Até os nossos cânticos, eles precisam ser regulados por declarações, eles são cânticos confessionais. São declarações públicas de fé. É assim que a gente comunica o Evangelho e declara o Evangelho para a igreja. Bom, a gente fala do credo apostólico, ele tem lá, né, as declarações importantes sobre Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade e tudo isso. Mas eu gosto de lembrar quando Paulo se dirigiu a Timóteo e falou para ele assim: Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, 1 Timóteo 6,11. Mas você, um homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja das discussões inúteis, das fábulas. E siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão. Fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, uma declaração de fé orienta o que eu conheço, como eu adoro, quem eu adoro, como eu evangelizo. Importante. Não sei se você sabe, o credo apostólico foi criado numa época que a igreja ninguém tinha a Bíblia debaixo do braço, assim, igual você hoje vem para a igreja. Não existia isso. Segundo século, sem chance. E mesmo depois que a Bíblia foi fechada, o cânon, levou muitos anos para um cristão ter uma Bíblia na sua casa. Uma Bíblia. Hoje tem casas que tem 20 Bíblias, a minha é uma delas. Deve ter umas 20 lá. Mas isso é exceção, era exceção. Ou na verdade nem existia no segundo século. E muitos eram analfabetos, não conseguiam nem pegar a Bíblia para ler. Tudo que eles tinham da Bíblia era o que era lido em reuniões cristãs. Esse é bom até para a gente valorizar a nossa Bíblia, né? Então você tem uma declaração de fé decorada, memorizada: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. O que significava ter uma declaração dessa memorizada? Significava ter o Evangelho nos lábios. Significava ter a boa nova. Então se alguém te abordava: mas o que é um cristão? No que vocês creem? Aí você, na hora, fala: não, eu creio que Deus é Pai, criou o céu e a terra. Eu creio em Jesus. Aí você ia descrevendo a fé. Descrevendo a fé. Então é uma confissão que te acompanha. Eu concluo com Romanos capítulo 10, verso 8, que eu acho belíssimo e tem a ver com essas declarações de fé. E como que a declaração tem que penetrar no coração. De novo, irmãos, repito, uma igreja confessante, uma igreja que se fundamenta em declarações de fé, corre um outro risco. O risco do que a gente chama de ortodoxia morta, que é ter um zelo doutrinário evidente, mas uma doutrina que não chega até os afetos. João Calvino dizia que a doutrina boa não pode ser só de lábios, ela tinha que penetrar no coração e chegar até os afetos. A gente pode falar de temas doutrinários aqui de forma muito sofisticada, mas eu conto todos os domingos que eu prego aqui, o pastor Guilherme também, os irmãos que pregam, nós contamos com o Espírito Santo para ele pegar essa palavra e fazê-la florescer no seu coração e nascer uma árvore aí. E ela dá muitos frutos. A gente só ora por isso, a gente joga a semente e conta que ela caia em boa terra e que Deus faça ela brotar. Que Deus pegue naquela frestinha do coração duro, ela entre lá dentro e ela floresça. É só o que esperamos, é só o que desejamos. Porque a palavra tem esse poder. Olha o que está aí, Romanos 10, 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer, não basta a boca, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos aqueles que o invocam. Tem que invocar, tem que convocar, tem que declarar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Mas como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas, citando Isaías. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, por isso Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53. E assim, a fé vem pelo ouvir. Você ouviu isso? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Se com teus lábios confessares e com teu coração creres que Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. Essa é a confissão básica. Essa é a confissão que sustenta a igreja. Agora você vai fazer uma oração, dizendo, Senhor, quero declarar com os meus lábios, abraçar com o meu coração. Eu quero anunciar o Evangelho e proclamar a boa nova. Eu quero ser um povo que professa, parte do povo que professa. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem anuncie? Então você vai orar agora e vai falar, Senhor, eu quero fazer parte desse pacto. Eu quero pertencer a esse povo. Eu quero fazer parte desse rebanho de Jesus. Eu quero ser pastoreado e pastoreada pelo Supremo Cristo, pastor e bispo das nossas almas. Eu quero peregrinar nos caminhos dele. Ore aí a Deus. Senhor, nós confiamos na tua bondade. Confiamos na extensão da tua graça e confiamos naquilo que a tua palavra faz. É a igreja de Jesus. É uma igreja que é parida, gerida na palavra. Naqueles decretos que o Senhor entregou desde a eternidade. Então que o Senhor mantenha os nossos pensamentos sóbrios. Porque longe de encarar as nossas confissões e declarações como a palavra de Deus, na verdade elas são filhas da tua palavra. Mas são elas também que dizem como nós olhamos para as Escrituras. Então que o Senhor nos dê a responsabilidade de sermos leais àquilo que o Senhor nos entregou no Evangelho. Mas que tenhamos compromissos pactuais com a tua palavra. Uma aliança comunitária ao redor do que ela diz, declarando a nossa fé no Filho de Deus, a nossa fé na obra do Espírito, a nossa fé no Cristo que ressuscitou, a nossa fé inclusive nessa igreja gloriosa, que é o corpo de Cristo espalhado em várias denominações, em várias comunidades, mas uma igreja que é responsável e transparente naquilo que ela declara. E que sejamos um povo que confessa Jesus publicamente, como ele me disse, como ele mesmo disse, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Abençoe a tua igreja, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, preparem-se para a ceia do Senhor, preparem-se para receber essa que também é uma declaração física, simbólica, visível da nossa fé. Prepare o seu coração.